Shalom, amados, mais uma vez, que a paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, seja com você. E peço, nessa nossa segunda aula, peço ao Senhor que abençoe, Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração e opere a Tua obra sobre nós. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, então, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, é sobre a fé, a emuná. Não a fé do mundo, não a fé do esoterismo, não a fé da nova era, a fé que está na Bíblia, a fé de Deus, a fé que Deus colocou no seu coração, a fé de Abraão. E é isso mesmo que vamos falar hoje. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, então vamos começar entendendo a fé de Abraão. Vem comigo aqui, Gênesis 12, versículo 1, na tela para você. Então vamos lá. E o Senhor disse a Abrão: saia de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor lhe disse, e Lote foi com ele. Muito bem, gente, aqui, vamos lá então. O que a gente pode ver desse texto? Parece que é pouca coisa, né? Mas não é não. Nesse texto nós vamos ver 7 características, só neste pedacinho, veremos 7 características da fé de Abraão. A fé que Deus colocou no seu coração, a fé da qual nós vamos falar hoje. Então, vamos lá na primeira característica. A primeira característica é que a fé, ela não é mérito seu. A fé, ela vem de Deus, ela vem da graça. Deixa eu falar para você. Abraão teve um encontro com Deus, Abraão ouviu o Senhor, ok. Mas olha, quem toma a iniciativa de falar, de iniciar o contato, é o Senhor, é Deus. É Deus que vai a Abraão e fala com Abraão. Abraão tinha merecimento para isso? Se a gente for lá em Josué 24, deixa eu colocar na tela aqui, Josué 24, você vai ver, então, que no livro de Josué se fala que terá o pai de Abraão e de Naor, assim como eles serviam a outros deuses, né? E na tradição rabínica se fala que, como é que era esse servir? Que o pai de Abraão, o irmão de Abraão e Abraão vendiam ídolos, ok? Então Abraão era um idólatra. Antes de conhecer o Senhor, ele era um idólatra. Ele não tinha mérito, não foi mérito dele, foi Deus, em sua graça, que o escolheu e se revelou a ele. Então, tudo começa pela graça. Júlio, no Antigo Testamento, graça? Sim, amado, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A diferença é que no Antigo Testamento, o derramamento da graça era concentrado em algumas pessoas em que Deus estava começando a fazer a história da salvação. E agora, a graça, por meio de Cristo, depois de Cristo, ela é derramada por atacado para todo o que nele crê. Mas voltando para Abraão, vamos lá então para a segunda característica. A primeira foi a graça. Começa de Deus, é Deus quem tem a iniciativa, é Deus quem fala, é Deus que se revela. Vamos então para a segunda característica, que é o ouvir, né? Shema, ouvir o Senhor. Então, Deus tem iniciativa, Deus se apresenta, Deus fala, mas Ele te chama a ouvir. Você pode fechar os seus ouvidos ou tê-los abertos. Quando você, então, se dispõe a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Deus tem para falar para você, a palavra de Deus gera a fé no seu coração. É isso que a Bíblia diz na tela aí, né?
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ok? Então, primeira característica, graça. Segunda, ouvir. Agora, entenda que o ouvir Deus, o falar de Deus, não é como o falar humano. O que eu falo são palavras, são sons com significados. Quando Deus fala, ele se revela. Por mais que o seu entendimento, a nossa razão, não consiga compreender Deus, o nosso espírito veio dele. Quando Deus fala, o nosso espírito reconhece que é o Criador que está falando. Deus, quando fala, ele se revela para nós. Então, aquela fala de Deus com Abraão não foi uma simples fala, mas foi uma revelação. Deus passa a se fazer conhecido na vida de Abraão. Essa é a nossa terceira característica. A primeira, graça. É Deus quem inicia o processo. Por amor dele mesmo, né? Como diz uma canção, aliás, uma canção, uma oração muito famosa da cantora, qual o nome da cantora, gente? Eu esqueci. Gabriela Rocha. E aí o que ela diz? Ela diz que nunca teve a ver conosco. Foi ele. Foi sempre dele, sempre por ele. Ok, gente? Vamos então para a quarta característica da fé de Abraão. A quarta característica é techuvá, se arrepender. Você me pergunta, mas não vi no texto, isso não viu? Você viu, mas não reparou? Olha só, lembra que eu falei que Abraão, né, o pai de Abraão e o irmão de Abraão, Naor, Terá, pai de Abraão, e Naor, irmão de Abraão, fabricavam ídolos. Eles eram idólatras, serviam aos ídolos. Ora, como é então que Abraão deixa de servir aqueles ídolos e passa então a crer no único e verdadeiro Deus e segue a ele sem se arrepender, sem abandonar os ídolos que servia? Tá, digamos, implícito no texto, né? Se você fizer uma leitura superficial, você não vai reparar isso. Mas se você fizer uma leitura mais profunda, refletida, vai ver, olha, sabendo, né, que Abraão, assim como está lá em Josué 24, os primeiros 3 versículos, Josué fala isso, então, para que Abraão tenha largado aquela vida de idolatria e vindo a seguir a Deus, ele tem que ter se arrependido. Abraão também se converteu a Deus. Exato. E é importante, claro, porque assim, imagine, você ouve, você não se converte, você não vem para Deus, é claro que não vai gerar fé no seu coração esse ouvir a Deus, esse Deus que se revela pela graça para você, também depende do seu arrependimento, porque Deus te chama ao arrependimento. Quando Deus te chama a segui-lo, ele te chama também a abandonar o pecado, ok? Então essa é a nossa quarta característica. Vamos para a quinta característica da fé de Abraão. E a quinta característica é conhecer. Ué, como assim conhecer? Claro. Ué, Deus chama Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E olha só, Deus não falou aonde era essa terra. Deus não falou quanto tempo Abraão ia demorar para chegar lá. Deus não falou aonde Abraão ia achar comida e água para o seu rebanho. Ora, como é que Abraão, então, do nada ouve esse Deus e do nada abandona tudo que tem e ele sai, então, com o único meio de sustento que lhe sobrou, que ele largou os ídolos, né? Ele largou a venda de ídolos e ele sobrevivia, então, agora das ovelhas, né? Do lã das ovelhas, do leite das cabras que ele tinha. Como é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele confiou em Deus. Mas você não confia em quem você não conhece. Isso é um efeito. Quando Deus fala conosco, ele se revela e nós passamos a conhecer a Deus. Quanto mais Deus fala conosco e nós o ouvimos, mais nós passamos a conhecer e deste conhecimento passamos a confiar. Aliás, essa é uma das traduções para emuná, confiar. Vamos então à próxima característica da fé de Abraão.
obedecer. Gente, obedecer. Abraão, ele não simplesmente ouve Deus falar: Abraão, sai da tua terra. Abraão obedece a Deus. Uma fé que não obedece não é fé. Aliás, lá em Hebreus, né, se fala inclusive que Hebreus, não é Tiago. Tiago fala que essa fé que não gera os frutos da fé, que não gera obras, é uma fé morta. Aliás, ele diz inclusive que crê em Deus por crer em Deus, até Satanás crê. Só que Satanás não obedece à vontade de Deus. Então, se você diz que tem uma fé grande, uma fé maravilhosa, uma fé potente, mas não obedece, você tem qualquer tipo de fé, mas não a fé de Deus, mas não a fé da Bíblia. Você tem uma fé que, conforme a Bíblia, é uma fé morta. Ok? Então temos a graça, temos o ouvir Deus, temos a revelação de Deus, temos o arrependimento, temos o conhecer e vamos então para a próxima característica que é o professar. Como assim professar? Professar? Inclusive, o seu batismo é um ato público em que você professa a sua fé em Deus. Abraão não escondia que cria num Deus único. Não. Ele não era agente secreto de Adonai, não. Para onde ele ia, ele falava do Deus, do único e verdadeiro Deus, do Deus que chamou ele, do Deus que transformou a vida dele, do Deus que levou ele a ter uma nova vida, do Deus que fez ele largar a idolatria e buscar então a promessa dele. Abraão jamais escondeu a sua fé em Deus de ninguém. Muito bem. Agora que você já sabe que a fé que está na Bíblia, a fé de Abraão, a fé que Deus colocou em você tem a ver com graça, tem a ver com ouvir, tem a ver com revelação de Deus, tem a ver com você se arrepender, tem a ver com você conhecer a Deus, tem a ver com você obedecer e tem a ver com você professar. Nós vamos então descobrir, vem cá para mim então, nós vamos descobrir como nós podemos edificar essa fé, fazer com que essa fé possa crescer, com que essa fé ela não morra, né? Como uma planta que não recebe água e morre, murcha. Então vamos lá. A primeira dica importantíssima é adoração e oração. Amado irmão, você precisa tirar um tempo do seu dia, todo santo dia de preferência. Não quer dizer que um dia, outro na vida, outro na morte, você acabe não podendo orar ou esquecendo de orar. Você tem que tentar todo dia tirar um momento a sós, você. Não é aquela oração com marido e esposa, não é aquela oração na hora do almoço, é uma oração só, você e Deus. Tá? Eu tenho uma técnica que serve para mim, serviu muito bem para mim, talvez possa servir para você, talvez não, então eu vou dizer. Eu tinha muita dificuldade de orar, então foi o que eu fiz, eu comecei a colocar uma música de louvor, 5, 7 minutos, e eu continuava orando, enquanto aquela música não parava. Depois eu passei para 3 músicas, já eram 15 minutos. Depois eu passei para meia hora de música. E depois eu comecei a passar para 1 hora de música. E aí, claro, não pude todo dia. Então eu acabei ficando em meia hora de música, que é minha meia hora de oração por dia. Júlio, é todo dia que você consegue? Não. Infelizmente tem dias que eu não consigo fazer. Mas eu sempre tento manter esta oração diária. Porque esta oração, ela vai me trazendo dia após dia, intimidade com Deus. E no meio dessas orações, não é todo dia, não é toda semana, não é todo mês, mas de tempos em tempos o Senhor me faz alguma surpresa. Ok? Na segunda parte da edificação da sua fé, o segundo item é experiência pessoal. Porque eu falei sobre adoração e oração primeiro, porque é justamente no momento de oração e adoração,
principalmente, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento que você começa a ter as suas experiências com Deus, ok? Você não pode viver só do testemunho alheio. Ah, o irmão falou que Deus falou com ele, o irmão falou que Deus curou ele, o irmão falou que Deus fez isso para ele, que Deus fez um milagre, um livramento para ele. Não! Você tem que viver as suas experiências com Deus. E isso começa com o joelhinho no chão, orando, né? Pedindo, Senhor, fala comigo, Senhor, revela-te a mim. Senhor, entrega teus problemas na mão do Senhor e confia nele, né? E dia após dia, e você vai, em um belo momento, começar a experimentar de Deus mais e mais. O terceiro item, importantíssimo, para a edificação da sua fé, que não pode faltar, olha só aqui, ó, tem para onde correr, leitura bíblica, tá bom? Ah, mas é para mim virar um exegeta. Não vai virar um exegeta, não. Você pode até querer evoluir para isso aí, mas o que a gente fala aqui é uma leitura devocional. Você pega lá um capítulo por dia, pelo menos, e dá uma lida ali com o seu coração, pedindo para Deus entendimento, e você, quando você começar a fazer isso, você poderá ter gratíssimas surpresas. Talvez um belo dia você abra, alguns belos dias, você abra a Bíblia no capítulo ali, e Deus fale algo ao seu coração, tá? Então, assim, isso acontece. Se é o capítulo que você lê naquele dia, você nem sabia o que era aquele capítulo, e acontece algo naquele dia, e quando você lê aquele capítulo, você acha que é Deus, que parece que é Deus falando com você, mas não é você acha, não é você parece. Deus sabia que naquele dia você ia ler aquele capítulo ali. Então ele já preparou todo o cenário para que você pudesse receber a palavra dele. Nós chamamos de rema. É quando a palavra de Deus ela tem um significado especial naquele dia, naquela hora, para aquela pessoa. Deixa eu contar para vocês aqui um testemunho, acho que eu já falei no presencial, né? Tem uma passagem lá em Ezequiel que ela tem um sentido, né? Um sentido sobre coisas celestiais e espirituais. Mas para mim ela teve um sentido um belo dia. E que sentido, olha só. Tem uns 20 anos aí atrás, eu tinha atropelado uma carreta com minha moto. Já viu, já entendeu, né? Pois é. Eu fui atropelar a carreta com a moto, tentei desviar da carreta e desesperadamente tentava me desviar das rodas da carreta, as rodas enormes que só cresciam, e por mais que eu tentasse me desviar daquelas rodas, então não teve jeito. A moto bateu justamente no pneu, né, no pneu da carreta, e aquela visão ficou muito clara, né? E eu fui atirado para cima, vários metros, depois com impulso fui jogado muito longe da carreta. Quando eu acordei, eu olhei, estava olhando para o céu, né? Tinha desmaiado por alguns minutos e achei que estava morto, né? Eu respirei. Aí, peraí, morto não respira, então eu tô vivo. Aí eu comecei a budejar, né? Ai, meu Deus, por que tu me deixou ver, né? Porque eu já imaginei que tinha ficado algum pedaço debaixo da carreta. Então eu não queria nem olhar. Eu mexi uma mão, mexi outra, comecei a palpar o corpo, a mão, até perto do joelho. Aí mexi um pezinho, mexi outro pezinho, e eu comecei a glorificar Deus e sair andando. Então, quando cheguei perto da carreta, havia aquela multidão ao redor, e o carreteiro olhando por debaixo das rodas da carreta atrás do corpo. Imaginar o quê? O cidadão atropela uma carreta bitrem com uma moto. A moto foi toda desbagaçada. Deve se imaginar que o motoqueiro também teve igual o pior destino. Pois é. Quando eu falei que era eu, o povo até se espantou. Não sei se alguém achou que era um fantasma, mas enfim, estava eu lá inteirinho, sem nada, sem nada, nada. Aí, bem, né, tinha um plano de saúde, acabei indo então para o hospital, só para fazer um check-up, né? Bateu a cabeça, fizeram uma radiografia, sei lá como é que é o nome, o exame que foi feito, e tudo bem, só para garantir que não tinha acontecido nada, né? Então, e lá eu fui agradecer a Deus, orar, louvei a Deus, cantei para Deus e resolvi abrir uma passagem bíblica aleatoriamente. Aleatoriamente. Digo, Senhor, aonde eu abrir, eu vou ler, né, como um ato de celebração para ti.
Espera só um instantinho que eu vou te mostrar a passagem que caiu. Olha só. Bom, aqui está, vou apresentar para vocês a minha relíquia, né? Acho que foi a primeira Bíblia que eu consegui comprar com o meu próprio dinheiro. Bom, naquele dia eu peguei aqui, deixa eu botar aqui para você poder ver. Vamos ver se dá o foco. Vamos ver se dá o foco aqui não, aqui não, aqui não. Isso aqui, olha só. Onde está esse meu dedinho aqui? Aqui vai estar escrito com a canetinha dourada. Que eu tinha, foi assim que eu li o texto, nessa canetinha dourada eu anotei, então não sei se vai dar de ver, dia 11 de outubro de 2003, logo após o acidente com a carreta. Fica ruim de ver, mas essa passagem foi a passagem de Ezequiel 10, do 9 ao 17. E o que diz a passagem? Fala de querubins, fala de rodas, que para onde os querubins iam, as rodas iam, e que o espírito dos seres viventes estavam naquelas rodas. Imagine, né, o que eu entendi, que o Papai do Céu falou, né? Você não passou por debaixo das rodas da carreta, porque eu mandei meus querubins lá para te proteger. Bom, isto foi uma mensagem que no meu coração, né, eu vi na hora que eu lia lá naquele momento, em que eu via, já estava via as rodas da carreta, né? Cada vez mais crescendo na minha frente, eu tentando desviar e não conseguindo, e alguma coisa me puxava para aquela roda, eu querendo fugir da roda, e aquele tormento daquela roda da carreta. Pois bem, e Deus, quando eu vou abrir aleatoriamente, ele só me dá uma passagem que fala sobre rodas e sobre anjos. E para onde os anjos iam, essas rodas iam, ou para onde as rodas iam, os anjos iam. E eu sei que nesta aqui, Deus me salvou e eu fiquei inteirinho, milagrosamente. Ok, mas também você pode ler outros livros, vários livros. Tem muitos livros sobre a fé, sobre testemunhos, livros. Deixa eu pegar aqui alguns aqui. Bom, e além da leitura bíblica é o principal, tá, gente? Né? Tem até livros que falam sobre isso. Nosso pastor Márcio Valadão fala sobre isso, mas eu vou indicar também primeiro Bíblia. Se você não lê a Bíblia, pode esquecer o resto, tá? Mas se você está lendo a Bíblia, então, e você quer conhecer mais, e se você quer dar um pulo lá na frente, né? Você pode, então, pegar a experiência de irmãos que já tem mais conhecimento aí, e para você poder acrescer o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Por exemplo, então, temos livros. História dos Hebreus. O que vai ajudar isso aqui? Vai ajudar você a entender muita coisa do Antigo Testamento, né? A gente tem também aqui, olha, por exemplo, a história da igreja. Importante conhecer também a história da igreja. Júlio, mas é só livro maceta assim? Não, tem um livro também menorzinho. Peraí, o que é muito legal, olha só. Em Defesa da Fé, Lee Strobel, é um livro de apologia. Então, se você aí teve algum problema, um encontro com um ateu aí, uma pessoa que falou muita coisa contra a fé, se você dá uma lidinha aqui, você vai ver que tem vários argumentos para apoiar a nossa fé, argumentos científicos, argumentos filosóficos, né? Só isso não, tem mais um aqui, ó, Em Defesa da Graça aqui. Lee Strobel faz um livro fantástico também, vai ajudar muito para você conhecer sobre a graça de Deus. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, olha, isso aqui é um livro antiguíssimo, As 5 Vias de Tomás de Aquino. O que é isso? Bom, se você se encontrou com um ateu, esse livro fala de 5 formas em que você pode fundamentar a existência de Deus. Tudo bem? Nós temos aqui Em Defesa de Cristo, é um livro que conta a história da conversão de Lee Strobel, né? Como é que ele chegou a Jesus, com que provas foi que fizeram com que ele largasse o ateísmo e viesse para o Senhor, né? Vamos ver aqui então, mas é só isso? Não. Aliás, tem mais 2 aqui de apologia, né? Olha só, muito conhecido, né? Deus não está morto. Lembra do filme? Pois é, tem também os livros aqui, o 1 e o 2 aqui, muito bom para o seu conhecimento. Mas também tem livros aqui sobre, né, espiritualidade, sobre a palavra, sobre o reino de Deus. Conhece, né? Eu falar esse cara aí, isso. Também aqui, ó, Ana Paula também, ó, sobre adoração, sobre oração, muito bom também. Gente, são milhares de outros aqui, ó, testemunho
né? Testemunho de como Deus operou, de como fez. Então você acaba se enriquecendo com esses exemplos. Tem mais, é claro que tem mais. Arqueologia bíblica, muito bom para você conhecer mais sobre a Bíblia. Vamos ver aqui. Heresia, gente, é interessante você saber para você não cair nas armadilhas. E até quando você vê algum colega, algum irmão numa situação dessas, você saber como alertar. Ok, tem livros de encorajamento, né? Abençoado, em cima da palavra de Deus, fantástico, uma forma de edificar a sua fé. E para que não diga que eu só trago o livro de gente de fora, vamos também ter aqui, ó, sobre nosso pastor Douglas Sucron, né? Sobre apostasia, né? Falando coisas que entram na igreja, que não tem a ver com a palavra de Deus, que não tem a ver com a Bíblia, armadilhas para te levar para o inferno. Então ele alerta aqui, faz um alerta, gente, cuidado com isso. Então, muito bom também e bem fininho, ó. Você quer leitura rápida, né? Temos também o livro do Nilonei, um pastor aqui nosso, Porto Velho, amigo do pastor Douglas. É gente fina, maravilhoso, fez uma obra muito boa. Então, gente, é o seguinte, essa é outra forma, claro, não se compara com a Bíblia, mas é uma forma complementar para edificar sua fé. Temos também o jejum. Exatamente. O cristão é chamado também a jejuar. Inclusive, estamos numa campanha de 100 dias para o final do ano e foi pedido então que a gente escolhesse um dia, geralmente acho que é sexta-feira, em que a gente faz alguma espécie de jejum para consagração, para preparação, então, para esse momento que a nossa igreja está vivendo, ok? Então, o jejum também é uma forma, a oração, a adoração, a experiência pessoal com Deus, a leitura bíblica, a leitura de livros que edificam a sua fé. O jejum são formas também de edificar a sua fé, mas agora tem uma forma, como eu diria, que eu falei sobre defesa, agora vamos falar sobre você proteger a sua fé. É o tal do vigiar. E esse faz parte. Deixa eu falar. Vigiar o quê? Alimentos da alma. O que é isso? Alimento da alma. Bom, o que você lê, o que você assiste, o que você ouve, ok? Tudo isso são alimentos para o seu cérebro, para a sua alma. Então, se você só ouve músicas que falam do mundo, de coisas do mundo, de sexo fora do casamento, de chifre, de adultério, se você só assiste filmes de pornografia, coisas do gênero, se você, enfim, né? Você vive na rede social vendo tudo que não presta, menos o que é de Deus, você está alimentando a sua alma com coisas do mundo. Não imagine que isso vai lhe edificar para Deus, isso tenderá a lhe afastar de Deus, ok? Então, se você estiver nessa situação, vigie. Opa, irmão, pare, dê uma paradinha, né? Tudo que faz parte da cultura, tudo que é cultura, conhecimento, é alimento para a sua alma, mas nem todo o alimento é bom. Então você tem que começar a discernir e a separar o joio do trigo, ok? Para que você não alimente a sua alma com as coisas do mundo, porque elas vão te afastar de Deus. Vigiar também situações de risco. Como assim situações de risco? Por exemplo, se você tinha problema com bebida, por exemplo, você não vai lá dar uma visitada no barzinho, né? Eu vou evangelizar o pessoal na mesa de sinuca. Que é isso, irmão? Você acabou de sair da bebida. Você for na mesa de sinuca no barzinho. É muito mais provável que você volte a beber do que você evangelizar alguém. É tipo assim, um drogado acabou de ser liberto das drogas. Aí ele vai querer evangelizar lá na boca de fumo. Irmão, passa um tempo, passa uns anos aí, te fortalece. Depois tu pode até ter se chamado de evangelizar os drogados. Mas se você tem o vício, se você tem essa fraqueza, você não vai começar a evangelizar lá pela boca de fumo. Porque é mais fácil a boca de fumo lhe evangelizar, né, lhe drogar de novo, do que você levar alguém para Cristo. Então, vigie. Se você sabe que tem uma fraqueza, não se coloque numa situação de risco, numa situação que você vai poder ser pego, que você vai poder ser seduzido por aquela fraqueza. Tudo bem? E as obras da carne? Obras da carne. Deixa eu colocar aqui para você na tela o que são as obras da carne. Na tela, então, aqui, para você, as obras da carne, olha só.
Por que tem que vigiar? Porque as obras da carne, segundo Gálatas, Paulo fala em Gálatas 5, 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfídias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Volta para cá, então, amado, olha só. Quer dizer que se eu cometer uma vez na vida isso, não, calma, te acalma. Vem? O cristão, você foi santificado por Cristo. Deus te deu um coração novo. O Senhor te deu uma vida nova. Eventualmente, você pode falhar e cair em uma tentação. A diferença do santo, né, aquele que está em Deus, para aquele que não está em Deus, é que o pecado, a obra da carne, é um acidente de percurso, que você, em um momento de tentação, pode cair, pode cometer, mas você vai se arrepender, vai se levantar e vai trabalhar para evitar aquilo o máximo possível. Quando se está no mundo, não. Você vai praticando aquilo ali como a sua forma de vida, como o seu estilo de vida. E esse pecado vira iniquidade, que é o pecado reiterado. Muito bem? Então, quem não vai ver o reino de Deus é quem pratica as obras da carne de forma de iniquidade, né? Reiteradamente. Não aquela pessoa que uma vez na vida da morte está em Cristo, uma vez na vida da morte acaba caindo, ok? Mas é fato para vigiar. Então, se você começa a ver que você está produzindo alguma dessas obras da carne, que Paulo fala, vou botar na tela e vou ler de novo para você. Olha só, importante, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfídias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha só, se você se ver cometendo alguma dessas obras, vigia, irmão. Vigia, pare, se arrependa, peça perdão, tente, se possível, desfazer ou minimizar os efeitos que você fez e pare de fazer isso. Então, isso não está na Bíblia à toa, foi colocado expressamente para a gente poder vigiar. Vigiar olha, se você vê que está cometendo algo alguma dessas coisas, ou algo semelhante a isso, pare, dê um stop. Opa, eu estou produzindo obras da carne e isto é o contrário do que Deus me chamou para produzir. O Senhor me chamou para produzir os frutos do Espírito, as obras de Deus e não as obras da carne. Então, o vigiar é importante nesse sentido aí, de você ver alimentos da alma. Não alimente a sua alma com coisas do mundo, porque as coisas do mundo vão te levar para o mundo. Não se ponha em situação de risco. Você tem uma fraqueza, você tem um pecado, que é o seu calcanhar de Aquiles, você não vai se colocar lá no meio de uma situação em que você vai ser altamente tentado, ok? E as obras da carne, vigie. Aqui e acolá você pode ser tentado e acabar fazendo uma, mas você tem que tentar, e com a ajuda, claro, do Espírito Santo, ajuda de Deus, tentar não repetir. Se você vê que isso está começando a se repetir com uma certa frequência, há algo errado. Vigie, se arrependa e volte para o Senhor. Sem isso, você vai acabar perdendo a fé que Deus lhe deu e perdendo, então, o chamado para o reino do Senhor. Ok? Vamos falar então de coisas adicionais que podem então acrescer a sua fé. Essas que são as mais importantes que eu falei. Coisas para edificar a sua fé. E a última, vigiar, né? É evitar dela ser desedificada. Então vamos aqui para alguns auxílios, tá bom? Alguns auxílios para a sua fé. Então, muito bem, alguns auxílios. Aqui eu tenho o primeiro auxílio, a arqueologia bíblica, né?
Pois é, se você não crê na Bíblia, se você não crê em Deus, isso não vai te ajudar em nada, ok? Mas se você crê em Deus, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então os achados da arqueologia bíblica vão acabar, aumentando a sua confiança na palavra de Deus. Então, de vez em quando é interessante, se você tiver assim gosto para isso, dá uma olhadinha nos achados arqueológicos de Israel, você vai ver então a Bíblia sendo confirmada pedra por pedra, ok? O segundo que eu posso indicar para você é uma teoria não, na verdade, é uma corrente científica chamada design inteligente. Exatamente, o pessoal, cientistas, né, gente aí de alto calão no mundo científico, que dizem, olha, Deus existe, a natureza, a perfeição da natureza, a perfeição de como ela existe, como ela foi feita, exige um design inteligente, existe inteligência. Há muita inteligência na natureza, muita inteligência no universo, a gravidade, o movimento dos planetas. Para que tudo isso funcione em perfeição, é necessário que tenha havido uma inteligência sobre-humana que criasse tudo e fizesse com que tudo funcionasse tão perfeitamente. Então, se um dia você vê, se você gostar disso, gostar de ciência, se um dia você vê que vai ter um encontro, uma convenção dos cientistas que trabalham com design inteligente, lhe aconselho, isso vai edificar e vai ajudar muito a sua fé. Claro, se você não crê em Deus, isso não adianta nada, mas se você crê, isto vai fundamentar mais a sua fé ainda. Muito bem, então vamos para o terceiro, gente. Cultos, retiros e congressos. Por que isso? Porque Deus, muito embora Deus haja aí na sua casa, Deus opere na sua oração individual, também Deus tem uma forma muito especial de atuar nos grandes ajuntamentos. Desde o Antigo Testamento, né? A glória de Deus descia no tabernáculo quando então o povo se reunia em assembleia solene, e isto também acontece. Alguns cultos, que você já deve ter participado, viu que quase que o céu desceu na terra. Em retiros e congressos, isso também costuma acontecer. Então, vá. Se você puder ir para um retiro, você puder ir para um congresso, você não abre a mão também de ir para o culto, porque Deus também, Ele tanto tem uma operação no particular, na sua oração, na sua adoração privada, como também Deus atua no meio do ajuntamento. Tudo bem? Então, isso também vai servir para auxiliar ao crescimento da sua fé. O próximo, testemunhos. Você pode ser um testemunho de um irmão que você ouve lá no seu GC, pode ser um testemunho que você vê em um livro, de uma pessoa que dá um testemunho, pode ser um vídeo. Esses testemunhos, é claro, se você não quer, a pessoa não crê, isso não ajuda em muita coisa, mas se você crê, o testemunho do seu irmão vai edificar a sua fé, assim como o seu testemunho edifica a fé do seu irmão. Vamos para o próximo, então, milagres. Milagres. O quê? A pessoa vai ter fé para o milagre? Não, gente. A Bíblia fala que tem a passagem dos 10 leprosos, 10 foram curados e apenas 2 voltaram para Jesus para agradecer. Então, se você não crê, o milagre de nada adiantará. Mas se você crê em Deus, o milagre servirá para confirmar e aumentar a sua fé. Então, busque o milagre de Deus. Ouça os testemunhos dos irmãos que que tiveram milagres de Deus na vida, para você poder aprender e crescer. Bom, esses são os auxiliares, gente? Arqueologia bíblica, design inteligente, participar de ajuntamentos, cultos, retiros, congressos, ouvir o testemunho dos irmãos e também ver os testemunhos de milagres que acontecem em nosso meio, que são uma confirmação. Jesus fala, aqueles que me seguirem, operarão esses sinais, curarão enfermos, ressuscitarão mortos, expulsarão demônios. Então, são sinais que confirmam que o ministério, que foi entregado por Jesus, continua operando. Bem, gente, então eu vou terminar essa aula sobre a fé. Mais perguntas, dúvidas, mais interesse em mais coisas, a gente vai ter o nosso próximo encontro nessa próxima sexta-feira, que é dia, deixa eu ver aqui, estamos no dia 10, estou gravando no dia 10/11 isso aqui, e vamos ter o nosso próximo encontro nessa sexta-feira, dia 13/11, então qualquer dúvida,
né? Anota aí e a gente vai tentar responder no nosso encontro presencial, ok? Tchau, tchau!